Em algum momento da sua vida você deve ter se deparado com algum político que fazia discursos fascinantemente envolventes, cheios de estratégias manipulativas e que tocam em cheio no coração. Pois é, estamos falando do populismo. Um fenômeno sempre presente na vida e na história da sociedade e que é carregado de camadas e camadas para agradar a audiência. No caso, o eleitorado. As implicações são bem complexas e os impactos, eles são vistos e sentidos ao longo do mandato de cada um desses políticos que utilizam esta ferramenta persuasiva. Em sua essência, o populismo é um estilo político que busca mobilizar as massas contra as elites estabelecidas. Muitas das vezes ele se baseia em discursos simplificados, apelos emocionais e divisões entre nós e eles. O populismo não é só uma estratégia política, mas sim um fenômeno multifacetado que permeia a história e a política contemporânea. O populismo busca canalizar o descontentamento popular e mobilizar as massas contra um poder instituído. Ao examinarmos a história, encontramos uma miríade de líderes e movimentos populistas que moldaram o curso dos eventos políticos. Desde figuras históricas como Juan Perón na Argentina, Getúlio Vargas no Brasil, até líderes contemporâneos como Hugo Chávez na Venezuela, Marine Le Pen na França, o populismo tem se manifestado de diversas formas, em diversos contextos ao longo do tempo. Uma característica fundamental e presente a todos esses populistas é a simplificação de questões complexas em narrativas acessíveis e emotivas. Essa simplificação muitas das vezes envolve a criação de divisões dicotômicas entre nós, o povo, e eles, as elites ou grupos marginalizados. Essa polarização é frequentemente acompanhada por um forte apelo às emoções e à identidade coletiva. Além disso, o populismo se baseia em um líder carismático ou em um movimento de massa que personifica os interesses e as aspirações do povo. Esse líder carismático é frequentemente apontado como um homem do povo, que está ao lado dos excluídos e contra as elites. No entanto, é importante ressaltar que o populismo não é uma ideologia política necessariamente coesa, mas sim uma estratégia que pode ser adotada por uma variedade de atores políticos em diferentes contextos. Ela pode se manifestar tanto na direita quanto na esquerda do espectro político, embora os temas e ênfases possam variar significativamente. Para saber mais sobre esses espectros políticos, sugiro que veja esse vídeo já produzido no canal. Clique no link acima. Identificar o populismo não é apenas uma questão de reconhecer líderes carismáticos ou movimentos de massa, mas sim de compreender os elementos-chave que caracterizam esses discursos. Um dos principais elementos de discursos populistas é a simplificação excessiva de questões complexas. Os líderes populistas tendem a apresentar problemas sociais, econômicos e políticos de forma simplista, muitas vezes reduzidos a narrativas binárias de certo e errado, nós contra eles. Além disso, os discursos populistas frequentemente recorrem a um forte apelo às emoções em vez de argumentos racionais e baseados em evidências. Eles exploram medos, frustrações e aspirações do público-alvo, buscando criar uma conexão emocional com suas audiências. Outro aspecto crucial dos discursos populistas é a criação de inimigos comuns. Esses inimigos podem variar dependendo do contexto político e cultural, mas frequentemente incluem elites políticas, grupos étnicos ou religiosos minoritários, ou mesmo entidades externas, como corporações multinacionais ou governos estrangeiros. Além disso, o populismo muitas vezes se manifesta em uma retórica anti-establishment, onde os líderes populistas se apresentam como os únicos verdadeiros
representantes do povo, em contraposição às elites corruptas e distantes. Eles afirmam representar os interesses do povo comum contra uma classe dominante supostamente desligada dos problemas reais enfrentados pela maioria da população. É importante observar que os discursos populistas podem ser extremamente sedutores e persuasivos, especialmente para aqueles que se sentem marginalizados ou desiludidos com o sistema político tradicional. Eles oferecem uma narrativa simples e convincente para entender o mundo e também oferecem uma promessa de mudança radical. Além disso, os líderes populistas muitas vezes são carismáticos e habilidosos em personalizar suas mensagens, criando uma forte identificação entre eles e seus seguidores. Eles se apresentam como líderes carismáticos que encarnam os valores e aspirações do povo, prometendo representar seus interesses contra as elites. Ao identificarmos esses elementos nos discursos políticos, podemos desenvolver uma maior capacidade de discernimento e resistência à manipulação populista. No entanto, também é preciso reconhecer que nem todos os políticos que usam retórica populista são automaticamente prejudiciais ou antidemocráticos. Uma análise crítica e contextualizada é essencial para entender os verdadeiros impactos desses discursos na sociedade. O assunto é tão interessante que eu avancei e não me apresentei ainda. Então, se você chegou aqui via buscas do YouTube, você acha interessante, você quer saber mais sobre o tema e chegou aqui no nosso canal, eu sou André Carvalho e este é o Pra Princípio de Conversa, nosso espaço democrático, onde abordamos temas interessantes da nossa sociedade. Então, se você chegou, tá gostando, tá achando interessante, tá te sendo relevante até o momento que a gente ainda tem um desdobramento, ainda não é inscrito? Então se inscreva, acione o sino das notificações, porque isso é importante. Você vai ter acesso a outros conteúdos do canal e você vai ser informado todas as vezes em que houver vídeos novos. O populismo não é apenas uma estratégia retórica. Suas ramificações podem ser profundas e duradouras. Um dos efeitos mais evidentes do populismo na política é a polarização extrema da sociedade. Ao dividir a população em nós contra eles, os líderes populistas criam um clima de hostilidade e desconfiança que dificulta o diálogo e a cooperação entre diferentes grupos e facções políticas. Um exemplo marcante disso é a polarização política nos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump, onde as divisões entre apoiadores e opositores do presidente se tornaram cada vez mais profundas e amargas. O populismo também pode minar as instituições democráticas, enfraquecendo os mecanismos de controle e equilíbrio que sustentam a governança democrática. Por exemplo, líderes populistas muitas vezes buscam enfraquecer a independência do judiciário, controlar a mídia e minar a separação de poderes em prol de uma maior concentração de poder em suas próprias mãos. Um exemplo preocupante é a erosão da democracia na Hungria, sob o governo de Viktor Orbán, onde medidas autoritárias foram tomadas em nome do nacionalismo e da defesa dos interesses do povo. Outro impacto do populismo é o aumento da desconfiança nas elites políticas e nas instituições democráticas já estabelecidas. Ao retratar as elites como corruptas e distantes, os líderes populistas alimentam um sentimento de alienação e desilusão entre a população, minando a legitimidade das instituições democráticas. Um exemplo disso pode ser observado no Brexit, no Reino Unido, onde líderes populistas como Nigel Farage alimentaram a desconfiança nas instituições da União Europeia e nas elites políticas britânicas. O populismo também pode levar à instabilidade econômica e social, à medida em que as políticas populistas muitas vezes priorizam soluções simplistas e de curto prazo, em detrimento de medidas mais sustentáveis e equilibradas. Por exemplo, políticas econômicas populistas baseadas em gastos excessivos e medidas protecionistas podem levar a desequilíbrios fiscais e instabilidade nos mercados financeiros. Um exemplo recente disso é a crise econômica na Venezuela, onde políticas populistas do governo de Nicolás Maduro levaram à hiperinflação, escassez de alimentos e uma profunda crise humanitária. Agora chegamos ao ponto principal deste vídeo: como combater esse fenômeno e fortalecer as democracias.
Uma das estratégias mais eficazes para combater o populismo é investir na educação cívica e promover o pensamento crítico. É fundamental equipar os cidadãos com as habilidades necessárias para analisar discursos políticos de maneira objetiva, identificar manipulações e tomar decisões muito bem informadas. Isso pode ser alcançado por meio de programas educacionais nas escolas, campanhas de conscientização pública e iniciativas de educação cívica em toda a sociedade. Além disso, é essencial fortalecer as instituições democráticas para resistir aos ataques do populismo. Isso inclui garantir a independência do judiciário, proteger a liberdade de imprensa, fortalecer os sistemas de controle e equilíbrio e promover a transparência e a prestação de contas no governo. Ao fortalecer essas instituições, podemos proteger também os princípios democráticos fundamentais e impedir o avanço do autoritarismo populista. Promover um diálogo construtivo e inclusivo também é importante para combater o populismo. E isso envolve criar espaços para o debate político aberto e respeitoso, onde diferentes pontos de vista possam ser discutidos e reconciliados. É importante que todos os grupos da sociedade se sintam representados e tenham voz no processo político, reduzindo assim o apelo do populismo entre aqueles que se sentem marginalizados ou excluídos. Por fim, é fundamental que os líderes políticos demonstrem liderança responsável e compromisso com os valores democráticos. Isso inclui rejeitar retóricas divisivas e polarizadoras, promover o respeito pelos direitos humanos e também pela diversidade, bem como trabalhar em prol do bem comum em vez de interesses pessoais ou meramente partidários. Os líderes políticos têm um papel muito importante a desempenhar na construção de sociedades mais justas, inclusivas e resilientes. Ao adotarmos essas estratégias, podemos fortalecer nossas democracias e resistir aos perigos sempre presentes do populismo. É um desafio complexo e contínuo, mas essencial para garantir um futuro de paz, prosperidade e liberdade para todos. Juntos podemos enfrentar esses desafios e construir um mundo melhor para as gerações futuras. O populismo não é um fenômeno isolado, mas sim uma força poderosa que molda o cenário político atual. É preciso reconhecer os sinais muito explícitos do populismo e compreender seus efeitos corrosivos. Assim estaremos melhor preparados para defendermos nossas democracias, bem como seus valores fundamentais. No entanto, como você viu, combater o populismo não é uma tarefa das mais fáceis. Requer um esforço coletivo e contínuo para fortalecer nossas instituições democráticas. Também promover o diálogo construtivo, cultivar uma cultura de pensamento crítico e engajamento cívico. Sempre é bom lembrar que o populismo está a uma distância muito curta da tirania, como já abordado nesse outro vídeo aqui do canal, que sugiro que vejam clicando no link acima. Seguindo tudo isso que eu já falei há pouco, é bem possível a gente resistir a esses apelos mais simplistas dos populistas e construir sociedades mais justas e inclusivas. Agora que chegamos aqui ao final do vídeo, esse vídeo te fez sentido, esse vídeo foi importante para você compreender esse fenômeno do populismo e você conseguir identificar populistas que estão sempre ao nosso entorno? Então, se você gostou, curta esse vídeo, além de compartilhar para que outras pessoas também aprendam. Essa questão do populismo, ela está muito presente e, vamos dizer, apesar de ser muito explícita, ela está praticamente invisível aos olhos de uma grande maioria que cai nesses apelos mais simplistas dos populistas. E para ampliarmos esse debate, deixa aqui nos comentários o que você acha desse tema, o que você acha que de repente faltou ser incluído. Novamente te reforço o convite para se inscrever no canal e acionar o sino das notificações para termos outras conversas tão bacanas quanto essa. Um abraço e até mais.